Então, Ló, o sobrinho de Abraão, é que gerou Amon e Moabe, tá? Do qual Balaque é o rei de Moabe, o rei dos Moabitas. E algumas figuras são centrais nessa paraxá. Balaque, que é o rei de Moabe, e Bilam, o profeta assalariado das nações, Balaão, tá? E no finalzinho da paraxá, o herói da paraxá é Pinhais, tá? Que era filho de Elazar, que era filho de Aharon, ou seja, Pinhais, neto do sumo sacerdote Aharon, tá? Ele, vamos dizer assim, ele desponta no final da paraxá como um herói, alguém que, vamos dizer assim, fez estancar uma calamidade que estava se abatendo sobre Israel, tá? Pois bem, algumas curiosidades sobre Bilam. Olha que coisa interessante, tá? Algumas coisas que talvez muitos dos irmãos e das irmãs talvez não conhecessem, tá? Essas curiosidades sobre ele. Bilam, ele era conselheiro de Faraó. Olha que coisa interessante. Como é que a gente sabe disso? No Sefer Yashar, no livro de Jazar, no capítulo 67, 8 em diante. Vai dizer que Bilam era conselheiro de Faraó. E não apenas Bilam era conselheiro de Faraó. Vocês estão sentados aí? O livro de Jazar fala que além de Balaão ser conselheiro de Faraó, Jetro, o sogro de Moisés, também era conselheiro de Faraó, tá? E Jó, aquele que tem um livro em homenagem a ele, Jó, também era um dos conselheiros do Faraó, tá? Então nós vemos isso no livro de Jazar, no Sefer Yashar. Inclusive, o Faraó havia tido um sonho, tá? E Bilam interpretou aquele sonho do Faraó e o Balaão, que na época era conselheiro do Faraó, muito tempo atrás, ele profetizou o nascimento de um libertador do povo de Israel. E por conta desse sonho do Faraó e da interpretação que Balaão deu, ficou convencionado que deveria se matar os meninos hebreus, tá? Que eles fossem afogados, tá? No rio, como nós percebemos que a Torá fala isso no livro de Êxodo, tá? Então olha que coisa interessante, esse homem já vem fazendo mal ao nosso povo já há muito tempo. Então, o conselho que foi dado para o faraó, tá, de afogar as crianças, foi dado por Bilam, por Balaão. Ele era venerado na corte do faraó, né? Quando ele falava, geralmente o que ele aconselhava, ninguém refutava. Então, repetindo, Balaão, Jó e Jetro, eles eram conselheiros do faraó. Inclusive, foi meio indiferente no conselho que ele deu para Faraó, tá? E o que acontece? Jó foi um tanto quanto indiferente, ele tipo assim, ele não ousou, vamos dizer assim, defender o povo de Israel, tá? Ele foi um tanto quanto indiferente. Já Jetro se arriscou, Jetro ficou um tempão tentando convencer o Faraó a, vamos dizer assim, a não fazer mal ao povo de Israel. E, no caso, Balaão foi a pessoa que aconselhou afogar os meninos hebreus no rio, tá? Então, curiosidade, eles eram contemporâneos, tá? Tanto Jetro, quanto Jó, quanto Balaão, tá? Então, isso é atestado no Sefer Yashar, no livro de Jazar. E a própria Bíblia, ela dá o aval para o que está escrito no livro de Jazar. Tanto em Josué, capítulo 10, fala do livro de Jazar, quanto em 2 Samuel também fala isso, tá? Então vamos lá. A gente vai estar lendo aqui um comentário bem interessante, tá? Olha que comentário interessante. Balaque é o rei de Moabe, ele deduziu que as armas mortíferas empregadas geralmente nas lutas com os inimigos não seriam capazes de ferir o povo de Israel, caso pretendesse atacá-lo. Os meios de combate postos em prática contra qualquer outro adversário não amedrontarão e não abalarão o povo de Israel. Porque na arte de guerrear e na tática de rechaçar o inimigo, os filhos de Israel que caminham para a conquista de Canaã se mostraram mais valentes, mais heróicos. Mas, querendo absolutamente desfalcar o povo de Israel, para impedi-lo de marchar vitoriosamente para a terra prometida, por Yahuá, descobriu no seu ódio injustificado a forma de aplicar contra o inimigo israelita uma arma mais poderosa e mais eficaz do que qualquer outro meio bélico:
atacar os filhos de Israel com a palavra, com maldições, com humilhações e difamações. Uma arma secreta, muito usada nas terras místicas e supersticiosas da longínqua Ásia. Na linguagem moderna, esta arma venenosa é a propaganda ou a doutrinação má, arma hedionda aplicada contra nós, do povo de Israel, até hoje em dia. Só a forma é diferente, enquanto a substância e o conteúdo continuam o mesmo. Então nós vimos aqui, pode falar, Mary. O pessoal está perguntando, pedindo para mandar a foto de onde está no livro de Jazar. A referência. A referência, tá? É no capítulo 67 do livro de Jazar, tá bom? Capítulo... Pede pra gente pra tirar a foto e botar no grupo. No capítulo 67. E olha que coisa interessante, vocês estão sentados também? No capítulo 67 fala isso, tá? E no capítulo, deixa eu dar aqui, ó. Capítulo 67, versículo 8 em diante, tá? Do livro de Jazar. Esse livro vocês baixam rapidinho na internet, tá? Ele tem para download. Nós não temos ele físico aqui. É que a foto tá justamente no tablet que está transmitindo o arquivo, entendeu? Não vai ter como, mas Então, depois a gente manda. E outra coisa, então repetindo, no livro de Jazar, capítulo 67, 8 em diante, vai falar isso, tá? Que Balaão, Jetro, Jó, eles eram conselheiros. Isso, olha que coisa legal que a Mary me lembrou. Bilam, vocês estão sentados? Balaão, ele era pai, sabe de quem? De Janes e Jambres, aqueles que resistiam a Moisés, né? Como Paulo fala na Aliança Renovada. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Janes e Jambres. Ou seja, aqueles feiticeiros lá... Não, esse Janes, que Balaão era pai de Janes e Jambres, está em Jazar, capítulo 79, versículo 27. Então, eu acho que o pessoal não fazia a mínima ideia disso, né? Então, aquelas duas figurinhas lá... O pessoal está achando bastante interessante. Bem interessante, né? Então, os magos lá que resistiam a Moisés, tá? Eles eram nada mais, nada menos que filhos de Balaão. Então, esse homem, Balaão, ele veio fazendo mal ao nosso povo de Israel. Ele sempre foi antissemita. Já era de longas datas, tá? Desde o conselho que ele deu para o faraó afogar os meninos hebreus no rio, tá? Além de produzir essas duas figuras nefastas, né? Janes e Jambres, ou seja, Janes e Jambres. Esses dois camaradas aí que resistiam a Moisés. Moisés com Aharon, né? Moshe e Aharon faziam um sinal. Janes e Jambres, eles tentavam copiar os sinais do Criador, né? Mas chegou um momento, quando teve a praga do piolho, eles falaram assim, isso daí é o dedo de Elohim, né? Eles não conseguiram fazer, tá? Então, é só lembrar, Balaão era pai deles dois, tá? Então, esse camarada, só por essa introdução, a gente já vê quanto mal ele fez para o nosso povo de Israel. Ele é a figura, vamos dizer assim, do antissemitismo, tá? Esse Bilam, esse Balaão. Então... vamos voltar aqui para o texto da Paraxá, tá? Então, a gente vê que o rei Balaque, ele tinha um medo infundado, tá? Vamos abrir em Deuteronômio 2:9. Balaque, rei dos Moabitas, e estava com medo, né? Israel, esse povo aí, ele está lambendo tudo, é a expressão que ele usa, né? Vamos dizer assim, daqui a pouco ele vai vir e vai detonar minha terra. Só que não tinha motivo para ele ter esse medo, tá? O nosso calopsito Elvis aqui, ele tá animado. Vai, Elvis, quer dar paraxá também? Vamos lá, acho que ele quer dar paraxá. Botar ele aqui para ele dar paraxá, né? Então vamos lá, nosso calopsito. O Biratã tá falando que ele canta aqui e o Josué responde lá. Aí, ó, o Elvis canta aqui e o calopsito do Biratã, o Josué responde de lá, né? Eu criei esse termo, calopsito, tá? Então vamos lá. Então, ele tá animado hoje, é Shabat, né? Então vamos lá, Devarim, Deuteronômio 2:9 diz assim: então Yahuá me disse, não molestes a Moabe, olha, justamente a terra que Balaque era rei, não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló, por herança, ponto, tá? Então, por Ló ser sobrinho de Abraão, o Criador tinha dado aquela terra para os descendentes dele, tá? Então, medo infundado, já é uma coisa para a gente refletir, né?
os nossos inimigos, na maioria das vezes, né, ou por que não dizer sempre, quase sempre, eles têm um medo infundado de Israel, ou seja, não fazia parte da promessa do Criador para o povo de Israel aquelas terras, tá? Então, só que ele não conhecia o caráter do Criador, vamos dizer assim, e achou que Israel ia querer pilhar a terra dele. E uma coisa interessante, ele quis o quê? A gente vai ver aqui, vamos ler o texto para a gente entender melhor. Viu, pois, Balaque, filho de Tsippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Ou seja, a gente percebe que as nações em volta estavam observando o que Israel fazia. Tá? Lá no livro de Josué e Yahushua, o livro de Yahushua, né, a gente vê que Raabe, né, Raabe, a meretriz, ela já conhecia a fama do Elohim de Israel, a fama de Yahuwá. E ela disse que o coração dos moradores de Jericó, eles estavam derretidos como cera. E, vamos dizer assim, as nações estavam tremendo de medo de Israel, né? Tinha vencido o Egito, que é a maior potência, né, que existia, seria a superpotência. Israel tinha saído, ou seja, o faraó tinha sido derrotado, e Israel estava, na visão dele, Israel era como se fosse um boi que estava lambendo tudo, né? A grama, a relva pelo campo, né? E diz assim, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava enojado, enfastiado por causa dos filhos de Israel. E uma coisa interessante é que a acusação dos antissemitas é sempre essa. Eles nos acusam porque nós somos muito, tá? Como vemos em Números 22:3. E no versículo 6, 22:6, diz assim, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Então eles ficam com medo porque nós somos muitos, e eles ficam com medo porque eles acham que nós somos mais poderosos do que eles. Então é sempre esse medo. É sempre esse medo, né? Sempre esse medo. Assim, o faraó teve esse medo, né? As pessoas falavam, comentavam, né, que o povo estava se multiplicando muito, estava crescendo. Uhum. E até hoje, até os nossos dias, a gente vê que é um povo que sempre cresce, sempre se multiplica, né? E as pessoas ficam, os antissemitas ficam com medo, né? É verdade. Então, isso que a Mary falou é interessante. Ou seja, em todas as épocas, em todas as eras, em todos os milênios, em todos os séculos, sempre vai ser esse o motivo, tá? Ou seja, eles ficam querendo ver motivo onde não existe, tá? E a acusação deles, qual era? Eles são muitos. E qual é a outra acusação gravíssima? Eles são mais poderosos do que nós. Então os inimigos de Israel sempre usam desses artifícios, tá? Então vamos lá, a gente vai estar prosseguindo. Pelo que, e outra coisa, eles estavam enojados, ou seja, enfastiados por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi. Sempre que aparece boi, tá? É uma alusão à casa de Efraim, à casa de Israel, tá? Lembrar que nessa paraxá, mais para frente, Israel vai ser comparado a um boi e a um leão, tá? Nas palavras do próprio Balaão, que o Criador vai colocar na boca dele. Como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Tsippor, era rei dos Moabitas. Então, nessa época aqui, o Balaque era rei dos Moabitas, tá bom? Então, vamos lá. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Repetindo, Deuteronômio 2:9 mostra que não havia motivos para os moradores de Moabe temerem, tá? Israel, aquela terra já era deles, tá? Vem, pois, agora, olha a pressa dele, vem, pois, agora, então ele está ansioso, querendo se consultar com o profeta Balaão, né? Bilam. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Só uma curiosidade, tá? Balaque, que é o nome dessa paraxá,
significa devorador, destruidor, tá? E que é o nome do rei de Moabe, tá? E Bilam, que é o profeta assalariado das nações, profeta mercenário, Bilam significa sem povo, tá? Olha que coisa interessante. Então, na verdade, quem é antissemita é um sem povo, tá? Que rejeita ser enxertado na oliveira, que é Israel, que é o único povo que o Criador dá o carimbo dele como sua instituição. Pode falar, Mary. Então, o Pablo está fazendo um comentário aqui, está falando, quando nós compartilhamos de crenças, das nossas crenças, dos líderes da igreja, eles têm cuidado. Eles são muitos, estão acabando com igrejas. Fiquem nós, não deixem eles tomarem a palavra da sua igreja. Está fazendo esse comentário, né? Ah, interessante o comentário do irmão Pablo, né? Um paralelo. Eles também ficam com medo porque estão crescendo, os mensageiros. Bem colocado pelo irmão Pablo, quer dizer, eles ficam com medo, né? Eles são mais... Eles estão crescendo, estão se multiplicando, eles são mais poderosos, né? Eles estudam no original, eles conhecem o contexto israelita. Vai, mais alguém? E o Elisha também está colocando, né? Que os nossos antepassados eram muito pela bênção que deu a Abraão, né? Falando que a gente ia ser incontável como as estrelas. Isso, exatamente. Então, isso que o Elisha falou também interessante, né? Que nós somos incontáveis como as estrelas dos céus. Quem quiser anotar nas suas Bíblias, tá? Em Devarim, Deuteronômio capítulo 1, tá? Versículos 10 e 11, existe uma das maiores profecias de multiplicação de Israel, tá? Devarim, Deuteronômio 1, do 10 até 11. Olha que texto maravilhoso. Lembrar que nessa época Israel deveria ser em torno de 4 a 5 milhões de pessoas, tá? Alguns acham que até 6, ou seja, de 4 a 6 milhões de pessoas, tá? Só o povo de Israel, fora 1,5 milhão de estrangeiros que estavam no meio deles, tá? Mas de israelitas, no mínimo 4 milhões. Olha que promessa maravilhosa aqui. Yahuá, vosso Elohim, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas dos céus. Yahuá, o Elohim de vossos antepassados, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Ou seja, miseravelmente ali no mínimo tinham 4 milhões de pessoas, tá? Só acrescentar 3 zeros, 4 milhões vezes 1000 vai dar o quê? No mínimo 4 bilhões, tá? Então hoje o planeta Terra tem em torno de 7,7 ou 7,8 bilhões de pessoas, tá? Quase 8 bilhões. E mais da metade é israelita, ainda que nem sequer saiba, tá? Tem o DNA israelita de uma das 12 tribos, tá bom? Então, interessante esse texto, é um texto que a gente tem que deixar marcado nas nossas Bíblias, tá? Quando, por exemplo, a casa de Judá tenta dizer que só eles são israelitas, tá? Os nossos amados irmãos da casa de Judá, pelo qual nós devemos orar, quando eles dizem, só nós que somos o povo do Criador, que não existe esse negócio de tribo perdida, que não sei o quê. Então é só a gente mostrar esse texto, tá? Por quê? A promessa do Criador é que se multiplicaria 1000 vezes. Então, miseravelmente, no mínimo hoje existem 4 bilhões de israelitas. Pode ser que existam 5, pode ser que existam 6, tá? Então, a maior parte do planeta Terra é israelita, ainda que não saiba, tá bom? Então, uma prova clara, tá, de que o DNA de Abraão, Isaac e Jacó se espalhou pelas nações da Terra, pelos 4 cantos, tá? São as inúmeras promessas que o Criador fez para Abraão, Isaac e Jacó, e Moisés também fez essa promessa. O Criador deu essa promessa para ele em Deuteronômio, tá? 1, do 10 a 11. Vamos prosseguir. Então, o povo de Israel era bem numeroso. Lembrar que chegou em número de 75 almas, tá? No Egito, e num período de 210 anos se transformou em no mínimo 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões ou mais de pessoas. Então, um crescimento extraordinário. Vamos lá. Aí o Balaque, tá? Ele mandou chamar o Balaão, o Bilam. Vem, pois, agora, versículo 6. Rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que, olha que idiotice que o Balaque vai falar.
Olha o que ele está atribuindo para Balaão. Olha só. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Peraí, essa promessa foi feita lá em Gênesis 12, para quem? Escrevam aí, em Gênesis 12, 3. Para quem o Criador fez essa promessa? Escrevam aí, tá? Em Bereshit, Gênesis 12, 3. Não foi para Balaão essa promessa, né? Ah, Balaão, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Não foi, escrevam aí, tá? Ele botou Abraão. Isso, perfeito. A nossa irmã Eli Moreira. Adriana. Então todo mundo botou Abraão, né? Então, essa promessa foi feita para Abraão, né? Para Abraão. Não foi feita para Balaão, né? Ah, Balaão, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, olha a ignorância do rei Balaque, tá? E outra coisa, olha como é que são várias, é uma sucessão de erros, tá? Se ele achava que o Balaão, o Bilam, podia abençoar e amaldiçoar, por que ao invés de querer amaldiçoar Israel, por que esse sujeito ele não pediu para o Bilam, para o Balaão, abençoar o povo de Moabe, já que ele tinha esse pensamento, tá? Então, uma coisa que a gente vai ver nessa paraxá. Uma característica das pessoas que vivem longe do Criador é que elas se alegram mais com a desgraça de Israel do que com seu próprio sucesso, tá? Então, o invejoso, ele tem essa característica, tá? Ele concentra a energia dele em querer amaldiçoar Israel. Poderia chamar, já que ele acreditava nessa loucura aí, que o Balaão poderia abençoar, né? E amaldiçoar, por que ele não pediu para o Balaão, então, abençoar o povo de Moabe, ao invés de concentrar um ataque contra Israel? Então, vamos prosseguir. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. Então, uma característica de Balaão, né, Bilam, ele é o quê? É o profeta que gosta do din-din, né, do dinheiro, né? Então, é bem parecido com a realidade que nós vivemos nos dias de hoje, tá? Então, quantos Balaões, né, vamos dizer assim, Balaões existem, quantos Bilam existem nos dias de hoje, né? Aqueles que mercadejam a palavra, né? Na aliança renovada, tanto Shaul quanto Kefa, né? Tanto Paulo quanto Pedro, eles profetizaram que depois da partida deles, lobos se introduziriam no meio do rebanho e fariam comércio do povo de Elohim. E é o que nós temos visto, principalmente nesses últimos dias, tá? Nos Aharit Hayamim. Tá? Então vamos ler um comentário interessante aqui. O Da'at Zikanim traduz: com o preço dos feitiços em suas mãos. Sabendo que seria bem remunerado, Balaão apressou-se a cumprir a sua missão, isto é, amaldiçoar a Israel. Não há coisa mais fácil do que amaldiçoar, difamar, caluniar, humilhar, desproteger o povo e, depois de empobrecido materialmente e arruinado psiquicamente, expulsá-lo, desterrá-lo do solo de seus ancestrais. Este método nefasto percorre a história dos filhos de Israel como um fio vermelho, fio este tingido pelo sangue do nosso povo, desde o dia em que os filhos de Israel começaram a pisar a arena da história universal, isto é, dos tempos do faraó até os dias da barbárie nazista. Então, sempre isso, tá? Sempre eles querem difamar o nosso povo, amaldiçoar. Então, se repete essa história, é cíclica. Desde o faraó até as bestialidades de Hitler, e em todos os países do mundo, os israelitas eram amaldiçoados com palavras e por intermédio de atos e situações hediondas, sob o único pretexto de pen irbe, para que não se multiplique, ou que rav hu, porque ele é numeroso. O meio ambiente não israelita se valeu de todos os meios e métodos para inculcar na mente tenra das crianças a ideia fixa e doentia do perigo dos israelitas. E a cada geração, através dos milênios, desde o Egito até o Renascimento e a consolidação do Estado de Israel, que aconteceu em 14 de maio de 1948, sentiu e continua a sentir as consequências destes falsos e fatais pretextos, tá? Então a gente vê que só muda o endereço, sempre, em todas as eras, em todos os séculos, em todas as gerações,
Tá? Sempre é esse o pretexto para destruir nosso povo. Vai. O Biratã está perguntando por que Balaão, que fazia magias para o mal, conseguia falar com o Criador? Então a gente vê que os nossos comentaristas dizem